Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Costa, sou professor da Universidade de Potiguar. Estamos aqui com mais um Giro UNP e hoje nós vamos falar de oportunidades para exportação e internacionalização de empresas para as empresas potiguares, né? Eu estou aqui com duas convidadas maravilhosas, a Cíntia Regina, que é sócia-diretora do Alambique Samanaú. Tenho certeza que muitos que estão aqui assistindo conhecem bem a empresa. E também a Amanda Lopes, minha colega técnica do PayEx. Eu gostaria de começar, vou pedir para cada uma delas se apresentarem rapidamente. Gostaria de começar com a Cíntia, por favor, se você gostaria de se apresentar, falar um pouco do Alambique Samanaú. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Cíntia, como ele já disse. Eu trabalho na Samanaú há 8 anos, certo? A empresa existe desde 2004. Ela foi um sonho do proprietário, que é meu pai. Ele adorava tomar cachaça e pensava em se aposentar da política e disse que ia montar um alambique. E nisso ele foi fazer um tratamento em São Paulo e começava a visitar aqueles alambiques ali no interior de Minas. E disse, vou montar um alambique no interior do sertão do Rio Grande do Norte. O povo disse, é louco, pessoa dessa. Montar um alambique. E nisso ele constituiu a Cachaça Samanaú. Essa é a história breve história da cachaça. Maravilha, maravilha. Mas mostra bem a importância de se preparar, né? Primeiro foi lá, estudou, exato, analisou o mercado. Estudou, e nisso ele fez um curso de 2 anos de tecnólogo de cachaça em Lavras, em Minas. Né? Ele se preparou, ele visitou mais de 60 alambiques no país inteiro, conheceu, até ele montar o projeto da Samanaú. Maravilha, maravilha, Cíntia. E Amanda, por favor, se você gostaria de se apresentar. Eu acho que está com um probleminha no microfone. A gente não está lhe ouvindo, Amanda. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Ah, maravilha. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, João, boa tarde, Cíntia, boa tarde a todos. Boa tarde. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade, o convite para participar dessa live. Meu nome é Amanda Lopes, sou formada em Relações Internacionais pela Universidade de Potiguar, UNP, pós-graduada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalho há aproximadamente 6 anos com o comércio exterior, tendo atuado em indústrias de alimentos, exportando principalmente para os Estados Unidos e para a Europa. Há mais ou menos 3 anos trabalho inserindo produtos do segmento alimentício no mercado internacional, exportando bastante principalmente para o Canadá, Estados Unidos e alguns países asiáticos. E atualmente também sou técnica do PayEx no núcleo de Mossoró. Maravilha. Bem, veja só, a Cíntia já falou um pouco da história do Alambique Samanaú, falou da questão de como o fundador, né, o pai dela se preparou, estudou antes, mas você poderia falar para a gente, Cíntia, rapidamente, o que você considera o grande diferencial da Cachaça Samanaú? Nós já sabemos que houve preparo antes de lançar a empresa, mas quais são, você diria, as vantagens competitivas da empresa e o que pode ser exportado disso aí? O que isso aí faria uma diferença no mercado estrangeiro? Assim, a empresa, ela chegou num patamar de que ela conseguiu aliar 2 atributos que eu acho fundamental no produto. Ela conseguiu adquirir preço, certo? Ela tem um preço bastante competitivo no mercado e qualidade, certo? Você veja que ela ganhou diversos prêmios atualmente, ultimamente, aliás, né? E ela, além disso, consegue ter um preço bastante competitivo no mercado. Tudo isso porque a busca de insumos, da tampa, da garrafa, do rótulo, tudo isso ele busca trazer de fora, compra em grande quantidade, ele faz sempre pesquisa em feiras, pesquisa em outros mercados, sempre para que ele consiga
atingir um valor de um produto de qualidade e que possa atingir tantas classes A, B e C, certo? Uhum. E atrelada a isso, a qualidade do produto. Eu acho que isso, assim, atualmente é o grande diferencial da Semana 1. Eu entendo. Quer dizer que vocês não acreditam nessa história do trade-off. Tipo assim, se tem qualidade, o preço tem que ser mais alto, ou se o preço é baixo é porque não tem qualidade. Vocês estão administrando as duas coisas simultaneamente. Não. É tanto que a gente vai lançar... Não, e ele consegue no dia a dia, mas a gente tem uma série especial, que é a reserva da nossa cachaça, que vai ser lançada, a série especial dos 15 anos da cachaça, que vai ser lançada agora no final do ano, que é a série especial, que aí sim é uma cachaça envelhecida, em barril de carvalho, então vai ter um preço diferenciado, certo? Estou ficando com água na boca, cara. Só você falando isso aí. Maravilha. Amanda, nós trabalhamos juntos, né, no PX do Rio Grande do Norte. Você tem uma vasta experiência nessa questão de exportação, de comércio exterior. Eu queria que você pudesse falar aí para a gente a sua experiência no PX, o que é o PX, explicar, falar de sua experiência de como o PX pode ajudar empresas locais, empresas como, por exemplo, o Alambrado Manaú, não é? Sim. O PX é um programa de qualificação para exportação da Apex Brasil. A Apex é a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimento, e o principal objetivo do PX é fomentar as exportações, de modo que as empresas elas possam se capacitar e possam percorrer o caminho da exportação, da internacionalização, de maneira mais segura. Atualmente, no estado do Rio Grande do Norte, somos 3 núcleos, o núcleo de Natal, o núcleo de Mossoró e o núcleo de Caicó. Cada núcleo possui técnicos com vasta experiência em comércio exterior e esses técnicos vão atender a empresa de maneira individualizada. E também todos esses atendimentos são gratuitos. E uma oportunidade que eu vejo para que as empresas participem do programa do PX é porque cada vez mais estamos vendo a globalização mais próximo da gente. Com isso, talvez apenas vendas no mercado interno possa ser que não seja tão suficientes no futuro. Além disso, a gente observa no mercado interno uma instabilidade. Como a gente trabalha principalmente com exportação no estado do Rio Grande do Norte, trabalhamos muito com frutas, então conversamos com muitos produtores de frutas. E é muito comum, quando a gente conversa com esses produtores, principalmente aqueles que não exportam, eles falarem, esse ano a safra foi boa, mas no ano passado eu não consegui vender minha fruta, ou eu vendi a 20 centavos o quilo, ou eu tive que doar a fruta porque não tinha para quem vender. Eu já ouvi também falar que coloquei fogo na fruta porque não tinha o que fazer. Então, a gente vê que existe uma estabilidade no mercado nacional e que essa estabilidade, para quem é empreendedor, para quem é empresário, sabe que afeta bastante a empresa. Já no mercado externo, a gente observa uma maior estabilidade. Com isso, o exportador ele consegue ter um planejamento, então ele vai conseguir barganhar preço com o fornecedor, fazer um planejamento com o fornecedor, um planejamento dentro da empresa, que muitas das vezes isso não acontece no mercado interno. Então, isso é uma das oportunidades que eu vejo hoje para o empresário potiguar, para que ele possa participar do programa, e o programa, mais uma vez, é um programa gratuito, de forma individual, o técnico vai trabalhar individualmente com cada empresa, e é muito positivo. A Cíntia vai poder falar um pouco mais da experiência dela,
E, com certeza, vocês estão todos convidados a participar também. Bom, veja bem, uma coisa que eu tenho reparado, Amanda, é que o empresário brasileiro, ele se volta muito para o mercado interno, porque nós temos um mercado grande, né? Nós estamos falando aqui de um dos países mais populosos do mundo. Todavia, esses empresários às vezes esquecem o seguinte, a competição é global. Se você não vende para o mercado exterior, se você não olha para o mercado exterior vai estar olhando para você e os competidores vão vir até você. Então, exportar é uma forma também de manter a competitividade, né? De estar competitivo, de poder se aperfeiçoar cada vez mais, né? E não acontecer coisas como esse que você falou, por exemplo, ter que vender a um custo muito baixo, destruir a própria produção, quer dizer, uma coisa que parece do início do século XX, né? Do século XIX, do tempo da política do café, né? Então, a exportação serviria justamente para isso, é uma excelente colocação. E aproveitar a deixa, né, o ensejo, perguntar para a Cíntia como está sendo a experiência dela com o PayEx, né? Quais são os pontos que ela tem visto que têm sido positivos, o que ela pretende fazer em termos de exportação, né? É claro, aquilo que ela pode revelar, porque algumas coisas são segredos do mercado, né, nós sabemos. Vamos falar um pouco de como está sendo a sua experiência, Cíntia, com o PayEx. Assim, eu acho que todo pequeno empresário, né, como nós, que eu acho que a maioria dos empresários do Brasil, do Rio Grande do Norte, que pretende exportar, deveriam fazer o PayEx. Eu digo por mim, assim, de experiência própria, porque a gente não tem um setor responsável por exportação. Então, assim, o PayEx, ele nos possibilita você adquirir um conhecimento prévio de certos termos e linguagem, que é um mundo, a exportação, e possibilita o empresário conhecer esses termos para você até ter a possibilidade de negociar, de você sentar numa rodada de negócio para você negociar como é que vai ser a entrega dessa mercadoria, se vai ser CIF, se vai ser FOB, como é que você vai levar a sua tabela de preço, se vai ser a taxa de câmbio do dia, se vai ser no data de entrega, como é que você vai preparar a sua tabela de preço. Então, assim, são coisas que o PayEx possibilitou à empresa que ele faz com que estruture a empresa a participar de uma rodada de negócios e a concretizar uma exportação. Entendeu? Que antigamente você não sabia, você não entendia nem os termos, que são termos técnicos, né? E assim, muitas vezes você tinha muita dificuldade, que quando você sentava nessas rodadas de negócio, ou até mesmo para conversar com alguém, você parecia que eles estavam falando outra língua, né? Eu acho que é importantíssimo sua mercadoria. Assim, o NCM da sua mercadoria. O que é isso? Né? O que é isso? Quer dizer, a nomenclatura do Mercosul da sua mercadoria, que a partir disso é que você vai negociar. Entendeu? Então, assim, como é que sua mercadoria vai ser transportada? Não é na caixa que você utiliza normalmente dentro do mercado. É diferente. Qual é a medida de um pallet? 1 por 1,20. Esse pallet pode ser de madeira, tem que ser vermifugado. Não, se vai ser de plástico, o custo é mais alto. Um container aqui no Nordeste você não pode compartilhar, mas no Sul você pode. Então, assim, são coisas que o PayEx possibilita você a uma linguajar, a um conhecimento mesmo, para poder você negociar. Eu acho que foi, assim, importantíssimo. Eu acho que é muito importante. Mais ou menos assim, a gente está mostrando o caminho das pedras, né? É exatamente esse linguajar básico que às vezes falta ao empresário. Por exemplo, a questão de precificação, né? Ele sabe... Precificação, você vai dar o preço como? Né? Vai dar em real, mas em real, mas vai ser em dólar, mas a taxa vai variar, o câmbio. Vai ser do câmbio da entrega, vai ser do dia da negociação, entendeu? São esses detalhes que você, na ânsia de querer exportar, você acaba deixando isso passar. E o PayEx, através das aulas, dos treinamentos que você faz, ele faz com que ele lhe dá uma orientação, né?
Também vai de cada empresário na hora de negociar. Mas Isso. ele lhe dá um norte para você negociar de forma a não ter prejuízo, né? Maravilha. Eu acho. Eu queria... Por favor, pode continuar, desculpa. Não, era só isso que eu tinha. Sem problema. Bom, eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo, né? Temos o PX, além de fornecer esse serviço essencial, trabalha com diversos parceiros, com o Sebrae, com a Fierne, com os Correios, com o Banco do Brasil. Eu estou vendo aqui que um dos nossos parceiros, o Jason Eliakim, dos Correios, está aqui nos assistindo. Um abraço para o Jason, muito obrigado por todo o suporte que você tem nos dado, Jason. E uma pergunta aqui que foi feita pela Laís Cans, que é coordenadora do curso de Relações Internacionais da UNP, né, e também coordenadora do PEMEX, ela perguntar para a Amanda quais são os principais desafios do empresário de Portugal para exportar. Na sua experiência, Amanda, nesses 6 anos ou mais que você tem trabalhado com exportação, dando um auxílio essencial para os empresários, especialmente agora no PX, o que você tem visto como os principais desafios e barreiras? Bem, um ponto muito importante a se tratar é a questão logística. A logística, infelizmente, dentro do nosso país e dentro do nosso estado, não é tão favorável. Por exemplo, semana passada, a gente fez uma exportação de abóbora, só que a fazenda ficava numa área que não tem estrada, ainda não tem, não é asfaltado. O que aconteceu? Para o container passar, o exportador teve que alugar 2 tratores para ficar lá, porque atolou e teve que puxar com o trator a carreta. Então, essa parte logística é algo que realmente, dependendo do segmento, influencia bastante. Também uma outra dificuldade é, às vezes, a falta e o medo, a falta de conhecimento e o medo da exportação. Tem muitos empresários que ainda acham que exportação é muito difícil ou que é algo que um pequeno não pode estar exportando, e muito pelo contrário, a gente sabe que sim, pequenas empresas podem exportar, a Cíntia é prova disso, né? Já fez exportação, e inúmeras outras dificuldades que a gente observa no dia a dia, como, por exemplo, a adaptação de uma mercadoria, entender quais são os critérios do país de destino. Às vezes, por exemplo, os Estados Unidos, se você for exportar manga para os Estados Unidos, manga brasileira, existem vários critérios que o país, né, os Estados Unidos, eles impõem. Por exemplo, o tratamento hidrotérmico, o monitoramento da mosca, vinho fiscal dos Estados Unidos para lacrar o container, para verificar se realmente o exportador está fazendo o que a lei determina que ele faça. E, muitas vezes, por o empresário não ter o conhecimento e ter um contato, por exemplo, nos Estados Unidos, ele já fala, vou exportar para os Estados Unidos e vou mandar manga e coloca a manga dentro do container e manda. E, chegando lá, vai ser barrado. Então, a gente já aconteceu e já visualizou erros de realmente o exportador enviar mercadoria sem saber se poderia enviar, se o país recebia. Então, essas são algumas das dificuldades que eu observo. Ou seja, preparo. Tem que se planejar para poder fazer adequadamente, né? Mais ou menos isso aí que o Alabex Amanda fez para lançar o produto, né? E que está fazendo agora para exportar, né? Quer dizer, você é aquela história do lenhador. Se você é um lenhador, a primeira coisa que você faz no dia é afiar o machado, né? A primeira coisa que você tem que fazer antes de cortar a árvore é afiar o machado, senão você vai perder o seu tempo, né? Aproveitando a deixa, eu queria perguntar para a Cíntia, né? Estamos todos passando por um período muito complexo, muito difícil, com a quarentena, com o Covid-19, e tentar saber um pouco dela como isso tem impactado as operações do Alambique Samanaú, qual é a visão dela em relação a como isso mudou, o que eles têm feito para superar essas dificuldades.
Nessa pandemia, né, o que aconteceu? Geralmente, o primeiro semestre é um semestre muito ruim financeiramente para a gente. É um semestre que, após o carnaval, as vendas diminuem bastante, né? E geralmente melhora no segundo semestre. Uhum. Então, o que a gente faz na empresa? A gente geralmente faz a moagem, né? A gente pega o período de fevereiro até agosto, né? Julho, agosto, e esse período a gente faz a moagem. Com essa pandemia, a gente paralisou nossas atividades, a gente resolveu não fazer a moagem, porque a gente ficou com medo, como é que ia ser, se ia ter fechamento dessas estradas e tudo. E a gente deu uma parada na nossa atividade por uns 15 dias. E nisso o papai resolveu, como um brilhante empreendedor que ele é, que eu não tenho esse perfil empreendedor, mas ele tem. Acho que é por isso que dá certo, porque eu sou um perfil mais racional e ele é aquela visão empreendedor. Ele disse, vou produzir álcool 70 e álcool em gel. Então, em 15 dias, ele que deu essa parada na empresa, ele adquiriu os equipamentos, deu entrada na Anvisa, no provisório, e começamos a produzir álcool líquido, né? E estamos esperando os insumos para começar o álcool em gel, certo? Porque e eu disse, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso no meio de uma crise? A gente já está numa situação tão difícil, e como é que o senhor inventa fazer isso? Aí ele olha para mim e diz, olha, na crise é onde separa os meninos dos homens. Então ele diz que na crise só vai sobreviver os homens. E estamos agora fazendo álcool. O nome do álcool é Dona Santa, que é... O nome da mãe dele é Francisca, já falecida, né? Minha avó era Francisca dos Anjos, mas ela tem um apelido de Santa, Dona Santa. E ele mesmo criou o slogan, a prevenção é santa. Porque ela era uma senhora que, apesar de ter estudado até a 4ª série, tinha muitas noções de higiene, criou 15 filhos, e ele queria fazer essa homenagem póstuma a ela. E nisso nós estamos enfrentando essa batalha, né? Aí Caicó tem 2 empresas que estão produzindo, a Samanaú e outra empresa, né? A Samanaú já teve 23 denúncias contra o álcool da Samanaú. Aí o fiscal já foi lá não sei quantas vezes. Aí ele disse, Cíntia, eu não aguento mais vir aqui, porque eu já conheço. Eu digo, você já foi alguma vez lá na outra empresa? Porque você devia ir também para conhecer também, né? Então, assim, aí ele fez a doação de 1 tonelada para os postos de saúde e para os hospitais da cidade e a Polícia Militar, porque ele acha importante que nesse momento que a gente está passando, a gente tem que ajudar o próximo, né? Sim. Que nós temos que cada vez nos unir, porque diante de tudo isso, nós sozinhos nós não somos nada, né? E não adianta você ter o álcool e o seu vizinho não ter, ou então você produzir o álcool e ganhar milhões e o hospital da sua cidade não ter e seu funcionário adoecer, né? Então ele acha que é tudo uma cadeia e que todos devemos nos ajudar. Excelente. É isso que nós... Excelente resposta. Você condensou 2 coisas essenciais aqui. Uma, olhar a crise por um ângulo da oportunidade. Qual a oportunidade que ela traz? Né? E número 2, a questão do marketing social. Né? A empresa não está no vácuo, ela está em sociedade. Então, quando vocês trabalham gerando esse tipo de valor, né, o retorno é muito maior. O reconhecimento da força do brand, o reconhecimento da marca, o mercado tende a abraçar esse tipo de iniciativa. Então, eu dou os parabéns a vocês, excepcional. Temos aqui uma pergunta do Gesueli Aquim. Ele pergunta se existe uma oferta de produtos exportáveis no RN fora da pauta tradicional, frutas, óleo e sal, ou seja, commodities. Eu vou lançar essa pergunta para Amanda, mas também vou dar uma opinião pelo que eu estou vendo no mercado, já que minha experiência
com internacionalização, é mais na área de serviços e startups. Amanda, você gostaria de responder essa pergunta? Dar qual seria a sua perspectiva em relação a isso aí? A pergunta, no caso, é se além do que já é tradicionalmente exportado, se existe demanda para exportar outros produtos? Se existe oferta de produtos exportáveis além da pauta tradicional, né? Frutas, óleo e sal. Existe essa oferta? A gente está exportando alguma coisa diferente que talvez não esteja no radar de todos e o Rio Grande do Norte está à frente aí? Olha, existe demanda, sim, para diversos produtos. Eu, particularmente, também trabalho, por exemplo, com exportação de pão de alho congelado para os Estados Unidos, de manteiga da terra, de goma de tapioca, que são outros produtos que não aparecem quando analisamos a pauta de exportação. Uhum. E sempre tem demanda, por exemplo, tem uma empresa que eu atendi, inclusive pelo PayEx, no ciclo passado, eles estavam trabalhando para exportar carne de jumento para a China. Já estavam bem adequados em termos da legislação brasileira, e ele me mostrou, inclusive, os importadores chineses, como é a fábrica lá. Então, tem uma demanda, inclusive, o leite da jumenta é um produto que é com valor bastante elevado. Existe barbatana de tubarão, que é exportado também, inclusive aqui do estado do Rio Grande do Norte. Então, assim, tem diversos produtos, tem sim demanda, basta a empresa se qualificar, buscar um mercado, entender os critérios que o mercado impõe sobre o produto e, de fato, buscar o cliente, começar a participar de rodadas de negócios, de feiras. Também existem plataformas que você pode buscar compradores internacionais, e a demanda, sem sombra de dúvida, existe. Exatamente. E, inclusive, nesse ciclo do PayEx que nós estamos trabalhando, algumas empresas que nós trabalhamos, sim, são empresas de commodities, produzem alimentos, ou seja, são aquelas empresas assim, que estão dentro, digamos assim, do normal para o Estado, né, já que somos um Estado rico em recursos naturais, mas temos alguns produtos muito interessantes, né? Produtos assim, quase que artesanais, como bordado. Estamos também, o Seridó está exportando bonés, por exemplo, a Emily aqui está nos lembrando, né? E nesse ciclo do PX, nós temos empresas, algumas startups na área de petroquímica, na área de construção, que são empresas que têm tudo para se tornarem unicórnios em alguns anos, ou seja, ficar de olho nessas empresas porque elas serão os próximos unicórnios no Brasil, né? Eu, pelo menos, apostaria em muitas delas. Então, sim, o Estado vai muito além, né? Claro que pela nossa riqueza natural, a gente sempre olha para as commodities, a gente olha para aquilo que chama mais atenção, né? Mas, sim, eu acho que nós temos grandes universidades, temos grandes profissionais e temos a capacidade de produzir produtos e serviços ricos em conhecimento agregado. E o PX está aqui também para ajudar nisso aí, né? Ou seja, focar nas empresas, nos commodities, é claro, mas também focar em empresas inovadoras, em startups criativas, né? Trabalhamos com incubadoras e parques tecnológicos, como o da IMD, ou seja, nossa ideia realmente é mostrar o Rio Grande do Norte para o mundo, né? Não só essa questão dos produtos, das commodities, mas também de toda a nossa capacidade. Então, muito obrigado pela questão, pela pergunta, excelente pergunta. E eu queria voltar aqui para a Cíntia, conhecer um pouco mais de cachaça, né? Quais são os mercados mundiais, principais mercados mundiais para a cachaça? No Brasil, é a sumidade, a nossa bebida por excelência, né? A cachaça brasileira é conhecida, mas internacionalmente, onde nós podemos vender? Assim, essa questão da exportação da cachaça é até um assunto que a gente brinca entre os produtores, que ele é bem interessante. Quando você vai... Esses dados eu me atualizei, peguei no IBRAC, que é o Instituto Brasileiro de Cachaça, do ano de 2019. Quando você vai pegar em termos de... Porque ele divide em termos de valores e em termos de volume.
de quantidade de cachaça vendida. Em termos de valores, sempre fica ali Estados Unidos, Paraguai, Alemanha ou Portugal, esses três variando. E em termos de volume, fica Paraguai, Alemanha, Estados Unidos, né? E assim, nos valores, os Estados Unidos, 25%, Paraguai, uns 11%, e Portugal, esse ano, 2019, ganhou da Alemanha, 9%, e a Alemanha logo abaixo, 8%. No volume, o Paraguai vem em 25%, né? A Alemanha veio em segundo lugar, 14%, os Estados Unidos, 13%. E você vai ficar se perguntando, no Paraguai, comprar cachaça do Brasil, né? É uma coisa estranha, porque você sabe que a cachaça é consumida lá fora basicamente para fazer caipirinha. Eles não têm o hábito de consumir cachaça como a gente está tendo ultimamente, de consumir uma boa cachaça, gelada, né? Com alguma guarnição. Lá eles não, é caipirinha, é gelo e limão para tomar assim. E as más línguas dizem que o Paraguai compra a nossa cachaça, coloca alguns insumos e vendem para nós como uísque. Né? Porque não faz sentido. O Paraguai não tem tradição em tomar cachaça, o Paraguai não tem esse hábito de tomar caipirinha, e não tem por que eles comprarem um volume tão grande de cachaça como o nosso. Você veja que eles compram 25% do volume total exportado, né? Então, assim, é uma curiosidade que sempre surge no nosso meio dos produtores de cachaça, essa piada, né? Você vai exportar, mas é para o Paraguai. Bom, e até papai comenta que quando você vai olhar, porque é permitido, você vai tomar um uísque, você olha se ele é single malt. Porque se ele for single malt, né? Aí ele não tem mistura, mas se ele não for single malt, ele pode ter até 40% dele que pode ser misturado, né? Exatamente. É extremamente curioso essa informação sobre o Paraguai, né? Levando em consideração que é um mercado muito pequeno, apesar de ser um país com um potencial de comércio muito grande, eles são vendedores por excelência, né? Um país de imensa circulação de mercadorias e de turismo também, né? Mas eu realmente acho extremamente curioso. E você tocou no ponto-chave, assim, no exterior, a cachaça vai mais para a caipirinha mesmo. Eu morei quase 20 anos na Inglaterra e tomei mais caipirinha lá do que no Brasil, né? Então é mais ou menos isso aí. Interessantíssima essa informação. Eu queria voltar aqui para a Amanda, né, e perguntar para a Amanda, assim, como é que ela acha que o problema do Covid-19 vai afetar a nossa agenda exportadora, né? É muito cedo para fazer previsões e eu não peço aqui que você faça uma previsão, mas pela sua experiência e o que você tem escutado no mercado, tanto no PS como também como empresária, como é que você acha que isso vai afetar a nossa pauta exportadora, Amanda? Olha, João, como a gente trabalha principalmente com alimentos, inclusive muitas das empresas atendidas pelo PIEX é do segmento de alimentos e a nossa pauta exportadora do Rio Grande do Norte também é focada em alimentos, não está tendo tanto impacto. Obviamente, não sei como vai, né, continuar acontecendo, mas o que estamos observando, principalmente na parte da fruticultura, é que os produtores já estão fazendo a programação para a safra do segundo semestre, os compradores estão se organizando e alocando pedidos. Em relação a países europeus que também são produtores de fruta, o que estamos observando é que vai ter uma retração em termos de produção na Europa, o que se abre uma oportunidade para o Brasil. Além disso, se a gente pensar em alguns países, por exemplo, do continente africano,
muitos países importam bastante da África do Sul. A África do Sul está sendo bem impactada com o coronavírus, o que significa dizer que também abre uma oportunidade para aumentar as exportações brasileiras para esses países, tendo em vista que quando as coisas voltarem à normalidade, a África do Sul não vai conseguir voltar com tanta celeridade. Então, a gente observa que esse momento existe sim oportunidades surgindo, e também é um momento para que o empresário ele comece a se planejar, para que ele comece a criar novas estratégias para sair desse cenário. E, com certeza, o PayEx é um programa que pode auxiliar os empresários em relação às exportações. Uhum, exatamente. A gente volta para a questão do preparo, né? Se preparar. E é bem interessante isso aí, porque em toda crise bate um desânimo. E a crise, ela tem um quê de profecia autorrealizável. Você acha que está em crise, então você não quer investir, e isso aumenta a crise. Você não quer inovar, e isso aumenta a crise. Quando a crise, na verdade, para os empresários, deveria ser um momento de introspecção e de desenvolvimento. Pronto, estamos em crise. O que podemos fazer para aproveitar quando essa crise passar? A hora do preparo é agora. Porque virão oportunidades, com certeza virão oportunidades, não só em commodities, mas em tecnologia. Novos modelos de negócio estão sendo criados ao redor do mundo para atender essa crise e também para atender as mudanças do comportamento do consumidor que ocorrerão certamente. E a hora de se preparar é agora. Porque quem não se preparar agora não vai estar apto para poder aproveitar a oportunidade. Né? Exatamente. Então, só acrescentando, a gente recebeu, porque além do PayEx, eu também trabalho em outra empresa, então eu estou falando um pouco das duas. E recebemos uma demanda de polpa de fruta. Tem uma empresa que a gente conhece que trabalha com polpa e eles não tinham ainda um portfólio, uma tabela de preço, uma ficha técnica em inglês do produto. E eu conversando com eles já perderam 2 oportunidades de exportação exatamente por não estarem preparados. E agora eles vão entrar no PayEx depois de perder 2 oportunidades de venda, de contrato de longo prazo, para que eles possam se preparar para quando surgir as novas oportunidades. Acredito que o segundo semestre, passando um pouco o efeito do coronavírus, vão surgir muitas demandas e, com certeza, é importante o empresário estar preparado. Exatamente. Veja só, perdeu 2 oportunidades agora com o dólar alto como está. Ou seja, basicamente é quase que queimar dinheiro, né? Ou recusar dinheiro. E acontece. Acontece. Quem não estiver preparado vai ver a banda passar, né? Literalmente. Eu queria perguntar, só pegar um gancho no que você falou e perguntar para a Cíntia, você falou de exportações para a África. Cíntia, a África é o continente que mais cresce em termos de população. Tá? Se prevê um boom populacional até mais ou menos 2050. Você vê um bom mercado para a cachaça brasileira na África? Existe uma demanda ou é algo que está mais concentrado na Europa, no norte, nos países do norte, enfim? Não, a gente inclusive fez uma exportação para lá, certo? A gente fez umas 2 vendas para lá, para o continente africano, e eles têm consumido a bebida. Assim, é até estranho porque a disparidade social lá é muito grande, né? Então, assim, a visão que a gente tem da África é um país que 0 saneamento básico, 0 consumo, mas tem uma elite muito grande que consome esses produtos e é um mercado a ser explorado. Sem dúvida. Agora, sim, você veja, desculpe lhe interromper, você veja que na exportação que a gente fez para lá, apesar de eu ter mandado a caixa reforçada que a gente usa, eles que é duplamente o papelão reforçado, eles pediram um reforço extra. Aí eu disse, mas por quê? Qual é o problema? Essa caixa a gente utiliza para... Não, porque aqui a gente descarrega na cabeça. Aí eu... São cabeceiros. Aí eu...
Ah, tá. Então, assim, aí você vai vendo as particularidades de cada região, de cada local. A caixa, que eu achava que era fenomenal para exportação, papelão duplo com a cinta ao redor, já lá para a África não daria certo, né? Para a Nigéria, porque lá eles descarregam na cabeça. Isso. Né? E é muito importante essa colocação, porque isso vai impactar diretamente na sua formação de preço. Você vai ter que mudar a sua caixa, né? Então, assim, é muito importante, antes de enviar, entender um pouco o mercado, a gente volta para aquele tópico inicial do planejamento, porque isso vai impactar diretamente no seu preço final de venda. Exato. E nunca é suficiente enfatizar a importância da questão da embalagem, que muita gente subestima, quando vai falar, né, que é importante, não só para a do produto, mas para o transporte, né? Então, veja isso aí, que tem que mudar por causa de questões logísticas. Nós estamos já pertinho de terminar, infelizmente, porque eu poderia passar a noite conversando com vocês, aprendendo tanto assim como eu estou aprendendo com você, mas eu queria perguntar, Amanda, assim, para finalizar, né, quais seriam as dicas que ela daria para os empresários do Rio Grande do Norte agora, que querem exportar, né, o que quais seriam as dicas, uma mensagem de apoio, talvez, deixar a palavra da Amanda ficar à vontade, né, já que estamos perto de terminar agora. Então, desculpe. Sem problema. Não, pode iniciar, sem problema. Não, fica aberta para as duas. A pergunta deixa aberta para as duas. Vou perguntar primeiro para a Amanda. Quais são as dicas que você dá, Amanda? Nós temos 5 minutos aí, né? Você, como empresário, como técnico PX, quais são as dicas que você dá? E depois eu vou jogar a mesma pergunta para a Cíntia, né? E finalizarei com live. Mais uma vez, eu vou reforçar essa questão da preparação para a exportação. Tem um exemplo prático de uma empresa que estou atendendo, inclusive nesse ciclo do PX, que realizou exportações em 2014 a 2016, e durante esse período houve vários e vários erros, o que prejudicou e inviabilizou o processo da continuidade da exportação. Agora está retomando novamente esse processo de internacionalização da empresa. Com isso, o PX vem ajudando bastante a empresa em diversos pontos. No passado, teve problema com fechamento de câmbio. Então, com as capacitações do PX, a empresária conseguiu identificar por que ela errou, né, nesse ponto. Além disso, teve problema com a formação de preço, com regimes aduaneiros especiais. Então, a minha dica seria: participe do PX, é um programa muito positivo para quem está buscando exportar ou para quem já exportou e parou e quer retomar novamente as exportações. É um programa que tem um ciclo de 2 anos, iniciamos agora em fevereiro, então realmente estamos bem no começo do ciclo. Além das capacitações individuais, tem capacitações coletivas, também tem rodadas de negócio. Então, a minha dica é: participe do PX para que realmente o empresário ele possa se capacitar, para que ele possa entender o mercado, para que ele possa, ao final do programa, sair com o seu plano de exportação e realmente começar as exportações de maneira mais segura, reduzindo os riscos. Sensacional. Cíntia, eu gostaria de dar alguma dica, assim, você que é uma empresa tão conhecida e tão querida aqui no Rio Grande do Norte, quais as dicas você daria? Dela, participar do PX. Participar do PX. Bem, minha dica, repetindo a dela, era participar do PX, certo? Eu acho que você tem que ter uma finalidade, tipo assim, determinar um mercado-alvo que você quer atingir. Eu quero exportar para os Estados Unidos, ou para
Alemanha, determinar, não ficar atirando para todos os locais, porque eu acho que cada país, cada região tem sua particularidade. Fazer treinamentos, né? Ampliar seus conhecimentos, eu acho que é importante. Saber os riscos, né? Eu acho que isso, os riscos daquela operação, eu acho que também. E eu anotei mais 2 pontos. A logística, você saber a logística de onde mandar. Essa exportação que a gente fez da África, eu tive que mandar pelo porto de Fortaleza, porque me saía mais barato do que mandar pelo daqui do RN. Formação e a empresa de lá... Estou dizendo a você, porque a empresa em Caicó, de Caicó para Fortaleza, dava 560 quilômetros, de Caicó para cá era 292, e saía mais barato eu mandar de lá, e eu mandei de lá, de Fortaleza. E só complementando o que a Cíntia está falando, além, ela falou da questão do frete terrestre, mas é importante também observar o frete marítimo. Às vezes acontece de o frete marítimo saindo de Natal ser, por exemplo, $6.000 e o frete marítimo saindo de Salvador, de Suape, Pernambuco, ser $3.000, por exemplo. Por mais que sua negociação seja FOB, você não vai pagar esse frete, mas isso vai impactar no seu preço final. Então, é muito importante analisar a questão logística, não só de tempo de trânsito da mercadoria, mas também os valores, porque às vezes compensa mais você pagar um pouco mais caro no frete terrestre interno e reduzir o custo final do seu produto. Interessante, maravilha. Eu queria agradecer tanto a Amanda quanto a Cíntia por essa oportunidade. É um prazer e um privilégio poder conversar com vocês e aprender tanto. Quero agradecer a todos que assistiram, que fizeram perguntas. Pedir perdão se não pudemos responder a todas as perguntas, que foram muitas, mas o time do PX está à disposição para responder quaisquer questões que vocês tenham com relação à exportação. E no mais, muito obrigado e eu espero revê-las muito em breve. Aquele abraço para todos. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigada.